Fala pessoal, tudo beleza? Vamos para a nossa próxima aula de ciências referente aos tipos de energia, tá? Essa aula é a continuação da aula passada, que a gente falava sobre conceitos em eletricidade, certo? E agora vamos falar sobre tipos de energia. Então, sou a professora Isabela, para quem não lembra. Então, vamos seguir. O que é energia? Energia é a capacidade de executar um trabalho, e trabalho significa deslocar, rodar ou transformar, tá? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a energia, ela vai fornecer o que é necessário para que um corpo se movimente, tá? Para que um corpo mude de posição, para que um corpo desça, suba, seja lá qual for, tá? Corpo, eu não estou falando só de corpo de pessoas e tudo mais, eu estou falando de corpos de objetos, tá? Como, por exemplo, esse pregador aqui de cabelo, beleza? Além disso, a energia ela não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma em outra, ou seja, a quantidade de energia total permanece constante. O que ele quer dizer com isso? Isso é referente a uma das leis da termodinâmica que a gente vê em física, tá? Então, ele está dizendo que a energia ela não se dissipa, muito menos é criada no nosso planeta, né? O que acontece? Se a gente tem, por exemplo, a gente pode pensar em vários exemplos, assim, desculpa que eu me distraí, que meu cachorrinho tá sonhando aqui, tá muito engraçado. Mas enfim, a gente pode pensar da seguinte forma, uma planta faz fotossíntese, certo? Para obter o próprio alimento. Portanto, ela capta a luz do sol e produz o próprio alimento. E aí o que a gente faz? A gente come as plantas. Portanto, a gente está pegando essa energia que foi retirada do sol para produzir o próprio alimento da planta e absorvendo para a gente, ok? E por aí vai. Outro exemplo, a gente pode pensar na questão da água. Então, a gente tem o oceano, a própria energia do sol, né, o calor faz com que a água desse oceano evapore, e aí essa água condensa e forma as nuvens, né, que formam as chuvas. As chuvas acabam precipitando, né, caindo, e aí a gente acaba enchendo os rios, os lagos que movimentam as usinas hidrelétricas. Então, essa energia, ela acaba se movimentando ao longo do processo, ela não é perdida, tá? Ela é transformada em outra coisa. Então, vamos seguir. Existem vários tipos de energia, tá? A gente vai dividir ela em dois grandes grupos, que são a energia cinética e a potencial, tá? A gente vai discutir melhor a diferença das duas, mas a cinética, ela está relacionada ao movimento por si só, e a potencial, o próprio nome já denuncia, ele está relacionado a capacidade que esse corpo tem de realizar um determinado movimento de acordo com o referencial. Ficou meio confuso, mas a gente vai entender melhor, tá? Então, dentro da cinética, a gente tem a mecânica, elétrica, térmica, sonora e luminosa. Potencial, a gente tem a química, nuclear, gravitacional e elástica. Aprender esse tipo de energia são super importantes, porque no final da aula a gente vai voltar a discutir mecanismos de obtenção de energia, né? Como que a gente obtém a energia que chega nas nossas casas? Como que isso é feito? A gente vai entender isso melhor depois. Então, vamos lá. Energia cinética, ela está associada ao movimento de um corpo, tá? Então, quando o corpo está se movimentando, ele está executando, né, essa energia cinética. Deu uma bugada aqui nesse GIF, mas dá para perceber que, na verdade, pelo menos deveria ter, né? O Sol aqui no centro no meu eixo, né, de rotação, no meu centro, e em volta a gente tem um planeta Terra aqui fazendo o movimento de rotação, tá? No centro do sistema solar, agora que eu lembrei. Então vamos lá, outro exemplo de energia cinética, a gente tem aqui o Homer se movimentando, tá? Não deixa de ser um tipo de energia cinética, ok, galera? Então o Homer, a partir do momento que ele está se movimentando, ele está saindo dessa inércia, ou seja, ele está saindo do estado parado, né, descansado, e está realizando um tipo de movimento, ou seja, ele está gastando uma energia específica que é oriunda da alimentação dele para produzir um movimento. Então, seguindo. Então, o primeiro tipo de energia cinética que eu queria falar aqui é a mecânica, tá? Então, na energia mecânica, a gente tem uma soma da energia cinética e da potencial, beleza? É uma forma muito
muito mais comum da gente ver, né, que a gente está mais acostumado a lidar com esse tipo de coisa, mas como exemplo eu botei o Bart aqui andando de skate, e quando ele pula daqui, o que está acontecendo? Eu tenho um movimento relacionado a essa minha energia cinética, ou seja, ele está se movimentando, e a gente tem uma energia potencial gravitacional, porque quando ele pula, ele não segue uma trajetória aleatória, né? Ele sofre as consequências gravitacionais, né, da própria gravidade do planeta. Portanto, a gente tem a ação aqui da energia potencial gravitacional, que está fazendo com que ele tenha essa queda, e da energia cinética, que está fazendo com que ele se movimente, ok? Então, vamos lá. Energia elétrica. Então, a gente estudou eletricidade no último módulo e vai ser a forma de energia associada a partículas com carga elétrica, ou seja, vai estudar a movimentação dessas cargas, sejam elas positivas e negativas, mas de maneira geral a gente vai estar falando sobre elétrons, tá? Sobre movimentação desses elétrons. Então, como exemplo aqui, quem lembra da última aula que a gente falou sobre circuitos elétricos, eu tenho um polo positivo e um polo negativo, e aí esse bolinho ele está meio que servindo como um resistor, né? Como uma resistência. E aí, quando o Bart coloca a mãozinha aqui, o que acontece? Esses elétrons estão passando através do bolinho, quando ele encosta, passam sobre ele também e retornam ao outro polo, ok? Então, energia elétrica vai ser esse movimento das partículas com uma determinada carga, ok? Uma carga específica. Energia térmica. Então, gente, a energia térmica ela está associada ao movimento ou energia cinética das partículas, ou seja, ao movimento das partículas. Quanto maior o grau de agitação das partículas, maior a quantidade de energia, portanto, maior a temperatura. Então, lembra quando a gente falou sobre estados físicos da água, por exemplo, a gente falou sobre sólido, líquido e gasoso e as particularidades que essas partículas estão se movimentando, né, que as moléculas de água se movimentam. Portanto, quando a gente tem um estado sólido, quer dizer que as partículas estão mais organizadas. Quando a gente está no estado líquido, elas estão mais soltas, mas no estado gasoso elas estão se movimentando lá e cá. O que isso quer dizer? Conforme o grau de agitação dessas moléculas seja maior, maior será a minha temperatura final. Então, quando a gente tem água, por exemplo, em estado gasoso, quer dizer que ela ultrapassou a marca de 100 graus, né, que é o ponto de ebulição dela, ok? Então, 100 graus é uma temperatura muito mais alta quando comparada, por exemplo, à temperatura da água em estado líquido, né, que vai até mais ou menos ali uns 8, 5 graus e vai até, enfim, beirando ali os 100 graus, que a temperatura se encontra no estado líquido. Ficou claro isso, galera? Então, quanto maior o grau de agitação das partículas, desculpa, quer dizer que maior a minha temperatura. Então, outro exemplo, se a gente pegar e encher uma panela de água para fazer miojo, a gente encheu a panela de água, tá? Colocou ali, não ligou o fogo ainda. Então, a água está em estado líquido, ela tem uma determinada temperatura, ok? Tá? As moléculas estão num grau de agitação, mas mais um grau de agitação contido. Agora, se eu ligo o fogo, essa água começa a ferver, quer dizer que eu estou fornecendo muita energia para aquele meu sistema ali, as moléculas estão muito agitadas, portanto, o que acontece ali? Ela tá havendo uma mudança de estado físico e um aumento de temperatura muito significativo, tá? Depois eu volto nesse slide aqui, porque a gente vai falar sobre uma coisa que a gente tem em casa e eu não compreendi muito bem como isso funciona. Então, a gente está falando sobre um chuveiro elétrico, tá? Então, a gente tem um cano aqui, uma fonte de água, o próprio aparato do chuveiro, né? A gente tem uma resistência aqui, tá? Não é todo chuveiro, obviamente eu estou falando de chuveiro elétrico, mas existem chuveiros que só tem esse suporte aqui sem a resistência dentro, ligado diretamente numa tubulação. Então, quando a gente tem essa resistência aqui, a gente consegue modificar a temperatura desse meu chuveiro. De que forma? Eu tenho a passagem de elétrons aqui por dentro dessa resistência que vão liberar calor. E esse calor acaba aquecendo a minha água que vai cair aqui para a pessoa que está tomando banho. Então, vamos voltar aqui. Se eu pegar um pedaço dessa resistência aqui, ó, eu tenho isso aqui, que são esses cachinhos, né, formados de material condutor. Portanto, nota uma coisa aqui, chuveiro verão, chuveiro inverno. Quando o chuveiro está verão, quer dizer que você não precisa tomar um banho de água tão quente, né? Você pode tomar um banho de água morna. Agora, se eu tenho um chuveiro inverno, eu quero tomar se eu tenho um chuveiro inverno, não. Na verdade, quando está mais frio, né, eu geralmente posiciono meu chuveiro para o modo inverno, porque a temperatura ela vai sair bem mais quentinha. O que isso significa? Eu tenho um fio condutor aqui
metálico, né, feito de um material metálico. E aí, quando eu tenho a passagem da minha eletricidade aqui, ou seja, a passagem desses meus elétrons, como esse fio do verão é bem maior, eu acabo tendo uma passagem, uma corrente de elétrons muito mais ordenada, e eu tenho menos perda de calor, menos liberação de calor, entendeu? Portanto, a água ela aquece, mas não de forma tão significativa quanto no chuveiro inverno. Então, no meu modo inverno, o que tem? Eu tenho uma resistência bem menor, os elétrons eles vão passar de forma bem mais agitada e liberando muito mais calor. Então, eu tenho um aquecimento muito maior dessa água quando eu necessito tomar um banho numa temperatura ambiente, né, mais fria. Ok, galera? É assim que uma resistência funciona. Então, quando ela queima, geralmente as pessoas conseguem fazer a troca desse sisteminha aqui, desse aparato, e conseguem voltar a utilizar esse chuveiro sem precisar comprar um novo. Então, seguindo, energia sonora. Então, o som ele se propaga através de ondas em razão das vibrações impostas ao ar ou ao meio material, tá? Então, como assim? O som, ele precisa se propagar no ar, tá? O ar, a gente já viu que é composto de diversas moléculas. Então, por isso que o som consegue se propagar. Agora, tem filmes, por exemplo, Vingadores, Star Wars, que as coisas acontecem no universo, assim, a gente sabe que aquilo ali não rola na vida real, assim. Como assim? A gente tem o som, né, como eu estava comentando para vocês, ele precisa ser propagado num meio. E aí no universo a gente tem o quê? O vácuo, ou seja, o nada, tá? A existência de nenhuma partícula ali naquele meio. Então o som não se propaga. Então quando explode uma nave, tem luz, mas não tem som, porque o som ele precisa, é uma onda mecânica que precisa agitar as outras moléculas que estão ali no ar para poder se perpetuar, ok? E aí, como exemplo, eu coloquei o Homer falando no megafone, mas a gente pode utilizar como exemplo de energia sonora simplesmente as nossas cordas vocais, tá? Então, a gente está produzindo um tipo de energia, a gente está liberando um tipo de energia, né, que é energia sonora, através da vibração dessas nossas cordas, ok? Então, vamos seguir. Energia luminosa. Essa é a forma de energia propagada por meio de ondas eletromagnéticas que podem percorrer grandes distâncias, sem precisar de um meio material. Então, é isso que a gente estava falando, gente. No universo, ou seja, no espaço, estou falando universo, mas a palavra que melhor se encaixa é espaço. No espaço, eu consigo propagar a minha luz mesmo que eu esteja no vácuo, ok? Então, a luz que vem, está vindo desse notebook, ou do celular, ou da lâmpada, seja ela qual for, ela não precisa de um meio para ser propagada. Então, ela acontece por si só. E aí, como exemplo, eu coloquei um GIF assim, meio bobinho, mas é um episódio que o sol tá tão forte que eles relatam que o sol tá perseguindo eles, tá? Então, o raio do sol aqui, por mais que esteja tão quente, ele não precisa de um meio para se propagar, tá? Ele simplesmente acontece. Outro exemplo de energia luminosa seria energia relacionada às lâmpadas, né, que a gente tem em casa. Então, é uma conversão de energia elétrica em energia luminosa. Gente, desculpa, toda hora eu tô baixando aqui, é porque tô com um monte de cachorrinho e eles estão perturbando aqui com os fios do notebook. Mas desculpa, vamos lá. Energia potencial, gente. Então, acabamos cinética, tá? Vimos todos os movimentos relacionados à cinética. Agora vamos falar sobre potencial. Então, energia potencial é energia armazenada em um corpo que pode ser transformada em outro tipo de energia. Por que eu botei o Romero aqui comendo? Porque quando a gente se alimenta, a gente acaba armazenando energia química, tá? Essa energia química ela vai ter um determinado potencial para exercer algum papel nos movimentos que a gente vai produzir depois, ok? Então vamos seguir. Energia potencial gravitacional. Tudo que está no alto em relação ao solo possui energia potencial, tá? Então vamos pegar esse prendedor de cabelo aqui. Ele tem uma energia potencial, tá? Quando o menino segura uma bola, a energia dessa bola está relacionada à altura dela a partir do chão. Se o menino solta, esta energia potencial é transformada em cinética. Então, olha só, esse prendedor ele tem uma energia potencial. Quando eu solto ele, eu transformo em energia cinética, porque a energia é relacionada ao movimento, tá? Então, beleza. O que eu quero dizer com isso, gente? Quero dizer que aqui tem energia e essa energia ela acaba não se perdendo nem surge do nada. Essa energia simplesmente existe e é transformada em outras coisas, como a gente viu na questão da primeira lei da termodinâmica, beleza? Então, potencial gravitacional, outro exemplo, né? O Homer caindo, em queda livre, a força da gravidade atuando mais o peso dele e a aceleração
dão esse movimento relacionado ao potencial gravitacional. Energia elástica, galera. Então, quando a gente puxa um elástico provocando uma deformação, pode ser um prendedor de cabelo, né, uma xuxinha, e largamos em seguida, a energia armazenada na tira do elástico se transforma em energia cinética, representada pelo movimento do elástico da pedra do estilingue. A energia elástica é armazenada e por isso é um tipo de energia potencial associada à deformação de um corpo. Então, olha só, coloquei como exemplo o cara fazendo um estilingue, tá? Então, ele tá com um elástico aqui. Quando eu puxo, quando eu deformo esse elástico, ele tem uma energia potencial e quando eu solto, ele acaba liberando uma energia cinética, tá? Então, assim, eu botei como exemplo o cara liberando uma florzinha para ficar fofo, para ficar fofucho. Seguindo, energia nuclear. Ela está relacionada à força nuclear entre os prótons e os nêutrons que compõem o núcleo dos átomos. Então, já estudamos átomos na última aula. A força de atração entre essas duas partículas é extremamente intensa e mantém o núcleo dos átomos estável. Essa energia pode ser usada para gerar energia elétrica nas usinas nucleares. Vamos falar de usina nuclear depois, espera aí. Vamos lá. Ó, lembra que a gente estudou prótons e nêutrons? Então, o nêutron ele tem uma carga nula, zero, tá? Esse nêutron, ele... Na verdade, deixa eu recapitular aqui. Então, ó, quando a gente está estudando energias nucleares, né, formas de obtenção de energia nuclear, a gente tem um núcleo, tá? Que ele provavelmente é retirado de um átomo de urânio, tá? O urânio é a forma mais convencional que a gente utiliza. E aí esse elemento urânio, ele é extremamente radioativo e instável. Portanto, quando a gente submete ele como se fosse a levar uma pancada de nêutrons, o que vai acontecer? Esse núcleo ele acaba se fraturando, digamos assim, tá? E aí ele é transformado em outros dois elementos outros dois produtos que são menos radioativos, ok? Mas ainda são perigosos, portanto, um pouquinho menos radioativos do que o urânio, por exemplo, tá? Eu acho que vocês já ouviram falar no acidente de Chernobyl e tudo mais, que teve um derramamento, né? um vazamento dessa radiação oriunda da fissão nuclear, que é todo esse processo aqui que a gente está vendo. Então, a gente acaba tendo de um único elemento radioativo, tendo produção de outros dois produtos menos radioativos quando a gente quebra esse átomo no meio. Isso gera grande porção de energia e grande porção de radiação, tá? Mas a gente vai ver isso melhor. Então, energia nuclear, eu botei esse gifzinho porque a gente vê essa fumaça, na verdade, que a gente está vendo é uma fumaça produzida pelo vapor da própria água, tá? Então, a gente ainda não falou diretamente o funcionamento da energia nuclear, mas a gente vai ver isso melhor mais à frente. Então, energia química. Quando uma pessoa, uma menina, pedala uma bicicleta, ela transforma a energia química do seu corpo, que é obtida dos alimentos, a gente discutiu isso nos outros slides, em energia cinética, tá? Então, a gente pode ter como exemplo, as pilhas também são tipos de energia química. Então, a pilha do controle do videogame, a bateria do celular, do notebook, eles possuem energia química e transformam essa energia química em energia elétrica, tá? Então, como exemplo, o Bart, ele está utilizando a energia química proveniente do alimento dele para andar de skate, assim como os meninos que estão correndo atrás dele também, tá? Então, a energia proveniente do alimento está sendo transformada em energia cinética ou energia relacionada ao movimento deles, ok? Quando, no caso, a gente está falando de algum aparelho eletrônico, a gente está transformando a energia química em elétrica, beleza? Vamos lá. Processo de geração de energia. Primeiro, as hidrelétricas, tá? Já estudamos hidrelétricas nos primeiros módulos, mas vamos lá, vamos recapitular. As hidrelétricas, a gente tem a transformação de energia, como que elas funcionam na verdade? A gente tem um determinado rio e a gente represa esse rio, ou seja, a gente interrompe o fluxo natural dele, tá? E aí a gente gera uma diferença. Então a gente tem uma represa aqui, né, a represa dessa água, e a gente tem a continuação desse rio na parte de baixo, ou seja, a gente gerou uma diferença de potencial dessa água, ok? E aí quando eu abro uma determinada escotilha, eu tenho a passagem dessa água, tá? Por uma turbina que ela acaba seguindo o fluxo desse rio. A passagem da água por essa turbina, como aqui está muito mais cheio, o que vai acontecer? Vai acabar rodando essa turbina com bastante potência e gerando a energia elétrica, ok? Então, quais são os tipos de energia que estão envolvidos? Energia potencial gravitacional, porque eu tenho água numa determinada altura, esse meu rio está numa determinada altura e ele vai continuar o fluxo dele que está um pouco mais baixo. A energia cinética, que faz com que esse mecanismo
rode e produza energia elétrica, e por fim a gente tem a energia elétrica, ok? Então, ó, a gente tem aqui o meu rio, né, na parte superior. Então, a escotilha que tem que faz a passagem da água faz com que eu tenha a rotação desse motor, e a rotação desse motor ou turbina gera a eletricidade que a gente utiliza nas nossas casas. Outro exemplo aqui, ó. A diferença do nível da água, abertura da escotilha, entrada de água. A água está passando aqui. Enquanto essa água está passando, ó, eu estou movimentando um mecanismo aqui. Nossa, passou muito rápido. Um mecanismo que faz com que eu tenha produção de energia. Olha, vamos dar um zoom nesse mecanismo. Olha a água passando, fazendo com que todo esse maquinário se locomova não, se mexa, né, produzindo energia no final. Então vamos lá, pessoal. As termoelétricas convencionais. A gente já discutiu algumas vezes sobre se a termoelétrica seria benéfica ou não, a questão ambiental que ela está relacionada. Então, a gente tem duas formas de alimentar uma usina termoelétrica. A primeira seria através de combustíveis fósseis, né? Carvão mineral, petróleo e outro tipo de combustível, ou utilizando biomassa, tá? Ou até mesmo o próprio carvão vegetal. E o que seria biomassa? Vamos relembrar. Biomassa seria todo aquele descarte oriundo da agricultura, então bagaço de cana, casca, alguns produtos agrícolas que não são mais interessantes para o consumo, ok? Então, se a gente olha por esse aspecto das termoelétricas utilizando esse tipo de biomassa como combustível, é até uma coisa legal, razoável de se pensar, né? Mas não é bem isso que acontece, até porque no próximo módulo a gente vai dar uma discutida melhor sobre a questão da conta de luz. Então, muitas vezes, quando a gente está num momento de estiagem, ou seja, de pouca chuva, a gente precisa acionar nossas usinas termoelétricas aqui no Brasil. Então, a gente vê a presença de bandeiras vermelhas, né, na conta de luz, justamente porque a gente está produzindo, utilizando muito tipo essa fonte de geração de energia, que é uma fonte poluente, né, e não é tão barata assim. Então, vamos lá. Como que acontece esse processo? Vocês vão acabar notando que essas formas de obtenção de energia, elas acabam se repetindo, assim, só o início que muda, mas no final o processo acaba sendo relativamente semelhante. Então, vamos lá. A gente tem a energia química, né, que é a energia contida nesses alimentos, ou nesses produtos, ou nesses combustíveis, a gente queima, né, esses produtos e a gente acaba obtendo energia térmica, tá? Então, essa energia derivada da queima desses produtos produz uma energia chamada de energia cinética. Como assim? Energia térmica, que é oriunda, né, da queima desse combustível, ela aquece uma determinada tubulação de água. Essa tubulação de água, que obviamente a água dentro, né, com calor vira vapor, esse vapor faz com que tenha movimentação de uma turbina, e essa turbina a gente produz a própria energia elétrica. Então, recapitulando aqui nesse esqueminha. Então, a gente tem a nossa fornalha, né, que é alimentada com combustível ou com algum material de biomassa. Ela aquece um reservatório de água. Esse reservatório de água, essa água no reservatório evapora, passa por uma determinada tubulação e movimenta uma turbina. O movimento dessa turbina faz com que eu tenha a produção da energia elétrica, ok? Então, próximo. Termonuclear. Também é bem parecida, só que o começo, lembra que a gente falou sobre fissão nuclear? Essa é a diferença. Então, olha, a gente tem energia nuclear sendo convertida em energia térmica, depois cinética, depois elétrica. Como que rola? Então, através da fissão nuclear, ou seja, a quebra desses átomos, a gente tem liberação de uma energia térmica e também de radiação, tá? Essa energia térmica aquece uma tubulação que movimenta novamente uma turbina e produz energia elétrica. Então, olha só, aqui nesse reservatório aqui a gente tem a fissão acontecendo, tá? Então, esse vapor gerado pela fissão, né, esse calor gerado pela fissão, passa, obviamente, de forma fechada por dentro de um reservatório de água. A água aqui fica tão quente que chega a 300 graus, tá? Então, ela está num vapor altamente pressurizado, numa pressão muito alta.
Então, essa água em estado de vapor passa por uma turbina, movimenta essa turbina e gera energia elétrica, ok? E aí, para a gente resfriar essa turbina de novo, a gente tem todo um esquema que, na maioria das vezes, fica ou submerso, né, debaixo da água do mar, ou debaixo de algum rio, algum lago, alguma coisa do tipo, tá? Porque a gente precisa resfriar depois esse esquema novamente, porque senão superaquece a usina. Então, em Angra, a gente tem uma usina que é termonuclear, né? E o problema relacionado a isso é que quando você acaba utilizando a água do mar para esfriar, né, todo esse mecanismo, a gente obviamente eleva a temperatura daquele local. Isso é péssimo para o ecossistema que está ali, tá? Então, a gente tem muitas extinções, muitos problemas ambientais relacionados ao aquecimento da termonuclear. Então, a gente coloca até mesmo nos livros, né, que é uma energia limpa, mas ela tem um impacto ambiental significativo, mesmo que não tenha um desastre, né? Em relação aos desastres, né, a gente viu o caso mais famoso relacionado à usina de Chernobyl, né, que houve um problema com esse reator e um extravasamento desse material radioativo que contaminou uma cidade inteira, morreram várias pessoas por causa da radiação liberada dessa energia relacionada à fissão. Eu estava dando uma lida que 6 gramas de urânio, né, que é o que a galera geralmente usa para fazer fissão e obter energia, é o suficiente para você manter uma casa ligada, funcionando por 24 horas. 6 gramas é muito pouco, gente. É, sei lá, uma pitada, tá? Então, igual uma pitada de sal. Então, esse material, o urânio, 6 gramas daquilo só é suficiente para você manter uma casa ligada por 24 horas. Então, vamos seguir. Usina eólica, tá? A usina eólica também é uma boa forma da gente obter energia de forma limpa, né? Então, só que o fator limitante dela seria em relação, obviamente, os ventos, né? Então, as regiões mais interioranas, elas não têm tanta entrada de ventos, principalmente ventos vindos do mar, né? E aí a gente tem esse probleminha. Então, o ideal é que a gente instale esse tipo de usina próximo ao litoral, no Nordeste, por aí vai, tá? Para a gente ter uma eficiência na captação dessa energia. Então, da mesma forma, a gente tem energia cinética sendo transformada em elétrica. Então, olha, a movimentação dessas pás pelo vento faz com que eu tenha a rotação de um motor e acabe produzindo energia elétrica que vai para a central distribuidora e depois para as nossas casas, tá? Então, só para fechar, no Brasil, a gente tem majoritariamente utilização de energia que provém da hidrelétrica, tá? Então, por volta de 65% perdão, energia hidrelétrica e 30% vem de termoelétrica, tá? Nuclear e eólica juntas são 4% só da energia utilizada no Brasil. Então, a gente precisa repensar, né, a forma de distribuição de energia, ainda é muito desigual no nosso país, né, assim como outras coisas, não só energia, mas saneamento básico e tudo mais. Então, é uma forma da gente pensar, assim, porque a gente discute muito que hidrelétrica é uma energia limpa, mas a gente sabe, a gente já discutiu várias vezes em sala de aula o impacto ambiental e social, né, que a construção de uma hidrelétrica causa. Fora a inundação de uma área que ali vivem determinados organismos, seres vivos, determinadas plantas, a gente também causa o impacto daquelas populações beirinhas, ou seja, que moram próximas aos rios, que você vai acabar represando. Então, você gera todo um impacto ali. Então, é legal a gente começar a pensar em alternativas, né? Principalmente quando se trata num país tão grande como o Brasil. Então, galera, é isso, tá? Nos vemos na próxima aula. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Um beijo e até a próxima. Tchau.